Você está cansado, cansado mesmo, ou você se sente frustrado? O cansaço físico, esse é fácil de resolver. É o famoso dorme que passa. Agora, a frustração, essa ela não vai te deixar. Essa ela vai pesar o seu corpo e a sua alma. Essa você vai ter que resolver com ela, sentar para conversar, bater um papo de brother mesmo, brutalmente honesto, para que ela consiga ir embora. A frustração nasce de uma vida diferente da que você quer viver. Mas o ponto que eu quero chegar aqui hoje é uma frustração de modo geral. O que mais drena a sua energia? Não nega o fato de você ter que se confrontar, ter que conversar com ela e entender de onde vem tudo isso. É um papo muito coach? Não é coach. É um pouco, vamos ser sinceros, é um pouco coach. Mas o ponto que eu quero chegar é que... E por que eu tô falando sobre isso esse segundo vídeo? O meu primeiro vídeo foi meio que a apresentação, e o segundo já é um papo assim. É sobre isso que você quer falar? Não, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre negócios, eu quero falar sobre empresas, eu quero falar sobre ideias e coisas para você realmente fazer diferença na sua vida, no mundo, enfim. Eu tô começando com esse assunto porque recentemente eu revisitei alguns lugares do meu passado, alguns amigos meus das antigas, e eu vejo que muita gente boa perdeu a vontade de viver, a vontade de seguir com os seus sonhos, com as coisas que sempre sonharam. Quando a gente tinha lá os nossos 16, 17, 18 anos no colegial, na época do colegial, a gente tinha sonhos e ambições, e eu vejo que alguns deles perderam essa ambição. E não perderam, mudou de área, alguma coisa, perderam a ambição. E isso é muito triste. Então, de alguma forma, eu quero poder alinhar isso com as... Eu tive essa conversa com eles, porque eu acho que essa ideia de a gente confrontar as nossas frustrações e recalcular a rota independe para qualquer época da vida. Eu acho que é algo que a gente tem que fazer constantemente. Porque falando sobre recalcular a rota, o GPS, quando a gente vai para um caminho diferente do que a gente quer ir, ele tem que recalcular. E quanto mais longe a gente vai do caminho que a gente quer ir, mais difícil é de voltar. Mais longo, mais demorado. Vocês entendem? Com a vida é a mesma coisa. A gente tem nossos sonhos, a gente tem nossas ambições, a gente tem nossas vontades. E se a gente começa a viver uma vida indo para um caminho diferente do que a gente quer viver, vai ser mais difícil voltar. Júnior, mas aconteceu isso na minha vida e isso e aquilo, e eu concordo. Aí que entra a gente recalcular a rota. Porque vai ter momentos que você vai ter que desistir de algo que você está fazendo e fazer mais para frente. Mas quando a gente recalcula e tem essa conversa com a gente mesmo, a gente entende que um sonho, uma vontade fica mais para frente, mas ela não morre. Porque cada sonho que a gente deixa para trás é um pedaço da gente que deixa de existir. E para mim é muito triste conversar com alguém que tinha muitos sonhos e deixar para trás. Pessoas que têm um sonho às vezes muito específico e abandonar. Porque se você foi e fez de tudo e não deu certo, você fica em paz. Uma sensação ruim, talvez, mas você fica em paz porque você fez. A sua parte você fez. Agora, quando você nem chegou a fazer, isso é muito triste. E isso é frustrante. E é sobre essa frustração. Porque você ter tentado e não ter dado certo, você tentou. Você tem a frustração, mas ela pesa menos. Agora, quando você desiste e fica imaginando o que poderia ter sido se você tivesse feito, ou quando você culpa alguém, pior, quando você culpa alguém e coloca a dor da frustração em alguém. Eu não fiz isso por causa do meu pai, eu não fiz isso por causa da minha mãe, eu não fiz isso por causa de... Não sei, choveu no dia, eu não fiz. Vocês entendem o ponto que eu quero chegar? É sobre esse tipo de conversa que eu quero ter. É um pouco coach? É muito coach. Eu fui falar que não, mas é. Sobre o propósito. Eu acho que a gente tem que conseguir alinhar isso. Porque o propósito nos dá vida. E com a vida, a gente cria. A gente faz história. A gente tem história para contar. E não deixa que os outros contem a nossa história. A gente conta a nossa história. E quando a gente olha para trás, tudo que a gente vai levar são as histórias. E que história você quer contar? Uma história de orgulho, de que você fez, de que você tentou, de que entre trancos e barrancos aconteceu. Ou não, você quer ficar se lamentando. A vida passa e a vida vai passar. Passa para todo mundo. O tempo é constante. O tempo passa. E aí o tempo passa.
e fica a frustração ou fica o orgulho. Qual sabor você quer sentir? É isso que eu quero refletir com vocês. Que sabor você quer sentir quando passar 5, 10, 15, 20 anos? Que vida você quer levar? Você quer ter um gosto amargo? Ou você quer ter um gosto de memórias? Memórias boas? Não estou dizendo que a vida não vai ser difícil. Mas depois que passa, você vê que não era tudo aquilo que você pensava. A gente não nasceu para viver frustrado. O mundo é abundante. Deus é abundante. Por que existe isso? Isso é um assunto para outro vídeo. Mas entenda, a vida é abundante. A vida é abundante. Não é normal a gente viver com medo, inseguro ou cansado. Recalcule a rota. E se encontre onde você está e onde você quer chegar. Nem que leve um tempo. E não vai ser do dia para o outro que você vai resolver o que quer. Ou você vai conseguir realinhar tudo que você precisa realinhar. Mas realinhe. A cada tempo, a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano, realinhe. Anote. Tenha isso catalogado, tenha isso marcado. O que você queria e o que você quer. Eu tenho um caderninho que eu sempre escrevo o que eu tô passando, o que eu quero, o que eu não quero. E frequentemente eu revisito isso. E quando eu revisito, eu vejo que muitas coisas que eu nem lembrava, eu conquistei. Eu tenho. E às vezes coisas pequenas. E eu tenho. Isso me mantém motivado, me mantém alegre, me mantém feliz, me mantém alinhado com aquilo que eu quero viver. Então, não desistam. Eu acredito mesmo sobre que a gente pode melhorar, a gente pode se alinhar e dar um outro rumo, uma nova perspectiva para a vida de vocês. E eu não quero com esse papo coach, eu não quero pagar de terapeuta ou qualquer outra coisa, ou papo motivacional. Apenas se alinhe, converse com vocês, entenda o que vocês querem.